A Francisca Isa diz algo interessante, o Edson. Diz o seguinte: eu penso que se exercitar a fraternidade, não precisamos nos preparar para receber esse ou aquele grupo. Estaremos recebendo irmãos tão necessitados quanto nós que estamos na casa espírita. Valeu aí, Francisca Isa. E aí ela complementa dizendo que Jesus nunca afastou ninguém dele. Francisco, agradeço porque você compreendeu muito bem a minha exposição. Eu fico feliz por isso. É que está faltando esse tipo de raciocínio, né? Até para os dirigentes espíritas. Uhum. Raciocinar nesse sentido. Porque qualquer um, Cláudio, na boa vontade, só boa vontade não basta, é preciso usar um pouco da razão, né? Bom senso. Do bom senso e tal. Então, qualquer um com boa vontade fala, não, vamos criar os grupos. Poxa, bacana, ele está achando que ele tá produzindo ali algo, né? Positivo. Só que não para pensar que, na verdade, o que ele está fazendo é segregando. Quer dizer, ele está contribuindo para que exista, né, essa separação, essa segregação. E aí as pessoas, ao invés de se tornarem fraternas, se tornarem amistosas, né, se tornarem de alguma forma... eu não vou dizer caridosa, porque parece que você tem que agir com caridade lá com o outro, né? Mas que você se torne de alguma forma alguém que receba com naturalidade o diferente. Isso, tem que ser natural. Isso. Nada que é forçado, Cláudio, produz, no meu modo de ver, algum tipo de aprendizado. Uhum. Vou tentar explicar melhor, tá? Qualquer pessoa que venha para você com um discurso de que você tem que mudar agora, porque se você não mudar, você vai, sei lá, no caso dos nós aqui espíritas, para umbral. Olha aí, que tem gente com medo desse umbral. Então quer dizer que eu tenho que mudar agora, mesmo sem eu ter o aprendizado necessário, porque só para poder me livrar do tal do umbral, que inventaram, que na realidade é uma invenção, né? Não existe, né? Até onde a gente estuda, não. Então, você está forçando alguém a mudar o seu pensamento, mas sem que ela tivesse de fato adquirido a compreensão. É o mesmo pensamento da igreja, né? Você precisa fazer tal coisa para não ir para o inferno. Pois é. E só que internamente a pessoa ainda não está no momento de mudança. Ela faz aquilo de uma obrigação ali para não ir para depois no além-túmulo para uma região de sofrimento. Pois é, só que mal ela sabe que na verdade ela está se forçando. E a grande probabilidade é que ela realmente, ao desencarnar, não esteja bem, porque ela se forçou, ela não teve aprendizados de fato. Não compreendeu o momento. Isso. Então às vezes ela pode estar até participando desse grupo, mas se sentindo violentada naquilo que ela está fazendo, ela não está fazendo com amor. Ela pode destratar as pessoas, a energia dela que ela vai disponibilizar para esse tipo de atividade não é uma energia positiva, porque ela está, quando eu uso o termo se violentando, ela está na verdade fazendo um trabalho de combate interior do seu sentir. Você vai falar assim, bom, mas a gente não tem que combater os nossos sentidos para que a gente se evolua. Sim, você tem que combater, mas não se violentar. Você tem que adquirir um novo aprendizado e repor uma experiência nova em cima daquela sua ideia. Quebrar preconceitos, né? Quebrar paradigmas, sair do lugar comum, passar a olhar as coisas de uma outra maneira, porque aí o seu comportamento vai se transformar. E aí você passa a agir com naturalidade dentro daquele campo novo. Sim, com consciência. Com consciência. Nada forçado. Isso. Acho que é importante ressaltar. Dentro desse tema que a gente está falando agora, dessa questão da violência aí interior, uma vez uma aluna chegou para mim e falou assim, que ela tinha uma grande dificuldade com a tal da reforma íntima dela, porque ela frequentava um outro centro e ali o dirigente falou para ela que porque ela chegou para o dirigente e falou que ela tinha uma dificuldade de lidar com crianças, que ela não gostava de criança. Então o dirigente falou para ela o seguinte, falou, olha, então a tua missão aqui é trabalhar com crianças, porque você tem que aprender com isso daí, então você vai
visitar orfanatos, vai visitar hospitais onde tem crianças e por aí afora. Ela pegou, dentro dessa compreensão, né? Começou aí, mas ela começou a se sentir mal em fazer aquilo. Mas muito mal. Então ela percebeu que ela estava indo fazer essas coisas, mas infeliz. Que internamente não conecta, né? Isso. Aí eu perguntei para ela assim, mas você acha que você indo lá, infeliz, você vai estar contribuindo com as crianças que precisam de... Você está se violentando. Ou você muda a sua compreensão sobre a forma, sobre isso, e aí você vai com uma energia melhor, que vai te ajudar e vai ajudar as crianças, ou você para com isso e vai fazer outra coisa. Quem falou que você tem que fazer isso? É igual, por exemplo, alguém que está na casa espírita e não está bem e se afasta por qualquer motivo, mas a pessoa acaba sentindo uma culpa. Nossa, mas se eu me afastar vai acontecer tal coisa, né? Eu estou errada. E na verdade, como diz a Delmar Franco com a questão integral, não existe certo ou errado, existem níveis de consciência. A Iderlândia diz como se fosse uma troca, mas onde está o amor? Devemos fazer tudo por amor, sem esperar nada em troca. Essa é a base, né, do conhecimento. É por isso que eu falei que está faltando estudar o Kardec e sair fora, né, dessas mesmices e desses conceitos, né, que existem, que são trazidos lá das religiões, ainda nem de Jesus, hein, é lá de trás. Quer dizer, falando isso, de Deus punitivo, né, de um Deus que condena, de um Deus que castiga. Infelizmente a gente está ainda muito carregado desse tipo de conceitos. Né? Tem até uma pergunta que tem a ver com isso, tu viu, Edson? Juliano Lucena, ele diz: o que você pode me explicar do texto bíblico que fala do homem que se deita com outro homem e também fala de fornicação? Para os que não sabem interpretar esse texto, já mostra que os homossexuais são um pecado e que é errado. Então, na verdade, os textos bíblicos, as pessoas precisam entender que o texto bíblico, todo mundo acha que o texto bíblico, na verdade, é a palavra de Deus. Só que as pessoas esquecem que a palavra de Deus pode ter vindo através do homem. E que o homem tem preconceitos. Então eu responderia para o Juliano. Eu responderia para o Juliano o seguinte: esse mesmo texto que você pega na Bíblia, você vai ver que existe um outro que proíbe também de se falar com os mortos. Você vai ver que tem um outro que proíbe a mulher de usar roupas de homem, masculinas. Você vai ver que tem um outro que proíbe fazer, por exemplo, mistura de sangue. Ou seja, então tem pessoas que não fazem transfusão de sangue, né, preferem deixar os filhos ou as pessoas que estão feridas com situações. Ou seja, são interpretações fechadas dentro de um conceito que é aquilo que eu estava falando no início, não permite você ampliar, você olhar as coisas de uma outra maneira. Então esse Deus que está aí descrito nesses textos é aquele Deus punitivo, o Deus que condena de acordo com as conveniências de quem escreveu o texto, de acordo com os interesses também de quem mantém aquele texto e o divulga. Porque quando eu divulgo esse tipo de texto, eu traio o público inerente a ele, ou seja, então eu crio o meu público, a minha massa de manobra, as pessoas que vão seguir os meus conceitos baseados naquilo que está escrito. E essas pessoas não pensam e não raciocinam. Infelizmente, elas se tornam escravas do texto. O Arnaldo Oliveira diz: Edson, concordo que não se deve excluir ninguém, deve-se estudar mais Kardec. Contudo, o tema de hoje está relacionado a sexo e, sinceramente, não vejo palestras neste sentido nas casas espíritas. Virou tabu e não se comenta. A opinião aí do Arnaldo de Oliveira. Você tem razão, Arnaldo. É que o problema é que aquilo que eu comecei a falar no início, as casas espíritas deveriam estudar mais Kardec e preparar melhor as pessoas para aceitar, né, as diversidades, tá certo? Agir com mais fraternidade, com mais amor, com mais atenção, né, em relação aos aprendizados que se pode tirar da inter-relação com os diferentes. Então, falta mesmo, mas lá no Manuel Bento nós abordamos, viu? Não sei se você conhece o Manuel Bento. Lá no Manuel Bento tem uma série de palestras que a gente faz, palestras temáticas. Eu mesmo tenho uma palestra, por exemplo, tratando, né, de violência sexual infantil. Quer dizer,
Então a gente está abordando esse tipo de coisas, tá? Para fazer as pessoas acordarem. Sim. Né? Ou, por exemplo, eu tenho uma palestra falando sobre casal homoafetivo, sobre homossexualidade e por aí afora, quer dizer. Então, eu tenho uma palestra falando de preconceito, né? Só que está faltando um pouco dessa visão, né, nas casas espíritas de se modernizarem. Temas atuais. Olha, eu vou citar, eu não gosto muito de ficar falando do Manuel Bento, mas infelizmente eu tenho que falar porque é a minha realidade, tá certo? Olha a situação, Cláudio. Há 22 anos atrás, lá no Manuel Bento, nós decidimos trabalhar com crianças. Por que eu estou falando isso? Há 22 anos atrás, as casas espíritas, pelo menos lá no Manuel Bento, a criança não era bem-vinda. Não podia fazer barulho. Porque vai atrapalhar os espíritos, como se o espírito estivesse preocupado com barulho. O silêncio é uma prece. Então, olha só, não estamos falando de preconceito aqui com LGBTI+, nós estamos falando de preconceito com criança. Dos nossos filhos. Quer dizer, aquilo me incomodava. Quer dizer que eu não podia levar meu filho no centro espírita? Como é que meu filho poderia aprender espiritismo? Ele vai aprender espiritismo dentro de casa? Como é que meu filho vai se desenvolver como espírita se ele não se relacionar com outras pessoas? Então aquilo me incomodava muito e a gente decidiu implantar um dia específico para criança no Manuel Bento, que é as segundas-feiras. Eu pergunto para você, você acha que foi fácil? Nós tivemos que mudar o dirigente do trabalho 3 vezes, porque os dirigentes também não se habituaram. Eles não entenderam a proposta. Só que, a partir do momento que nós conseguimos uma equipe que de fato abraçou a causa e tal, a energia do Manuel Bento se transformou. O Manuel Bento se transformou numa casa iluminada. Ela deixou de ser aquela casa, sabe, cinzenta, com aqueles... As pessoas chegavam ali já sentindo o peso de ser espírita, de carregar as dores do mundo. Nossa, isso é terrível. A casa se tornou iluminada, porque a criança traz alegria, traz, sabe, outro tipo de atividade. Mas existia esse preconceito. E mais, existe esse preconceito também em muitas casas espíritas. Existe, Então, com o jovem também existe preconceito. Olha como o espírita precisa, de fato, estudar, entendeu? E se reciclar, né? Ainda é forte isso aí, viu? Infelizmente. Com criança. Infelizmente. Imagine fazer a criança ficar quieta. Impossível, né? Mas tem dirigente que insiste nessa questão. Né? Não, eu estou trazendo esse tema da criança como exemplo para a gente ver o quanto a gente está distante. Então, se a casa espírita não está preparada para lidar com criança, não está preparada para lidar com jovem, como é que ela vai lidar com o público LGBTI+? Está preparada? Não, porque ela vai agir com preconceito, vai segregar, vai tratar de forma individual ou separada dos demais. Está faltando compreensão, né? Está faltando estudar.